Alguns nos amam, outros nos odeiam. As relações humanas não são simples. Mas nas leituras de hoje, veremos que vale a pena vivermos unidos como irmãos. Olá, meus irmãos, graça e paz. A nossa leitura de hoje são Salmos 129 a 133. No Salmo 129, o salmista relembra dos momentos difíceis que lidou com seus inimigos, onde ele usa a expressão de como se eles tivessem passado por cima dele. Diz: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, quem sabe até mesmo por causa das chicotadas, dos sofrimentos que o povo de Deus passou. Mas apesar de tudo isso, eles confiavam em Deus e diziam: o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. E ao invés de ter agora um sentimento de vingança, de dor para com aqueles que foram seus opressores, eles entregavam tudo nas mãos de Deus e descansavam. E diziam: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em o nome do Senhor. Jesus Cristo nos ensinou a orar pelos nossos inimigos, a amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. O apóstolo Paulo diz que, ao invés de amaldiçoarmos, devemos bendizer. Muitas vezes somos alvo de tramas inimigas, mas não devemos deixar que essas coisas tomem conta do nosso coração. Devemos olhar para Cristo, que nos amou e nos perdoou. Ao invés de sermos envenenados com o sentimento de discórdia, devemos ser preenchidos com o sentimento bíblico de desejar o bem para os outros, assim como Cristo não viu nada em nós e demonstrou seu amor. Nós vos abençoamos em o nome do Senhor. É assim também que devemos dizer. O Salmo 130 é um salmo que demonstra a profunda tristeza em que estava o salmista ao dizer: das profundezas clamo a ti, Senhor. Se sentindo no mais profundo abismo. Você pode estar sentindo assim também, mas ainda que esteja no mais profundo abismo, nenhum lugar é tão profundo que Deus não possa estender sua mão e nos retirar de lá. O texto diz: é Ele, é Deus quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O apóstolo João disse que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, ainda que você viva em profundezas de pecado, Cristo pode te libertar. Portanto, arrependa-se, creia, confesse seus pecados ao Senhor e sinta-se livre para viver e agradar a Deus. No Salmo 131, Davi encontra em Deus o refúgio certo em meio às suas adversidades. E ele diz: fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Nós devemos descansar em Deus, sabendo que as mãos do Senhor estão estendidas a todos aqueles que o invocam. As mesmas mãos que foram pregadas no madeiro e que trouxe perdão a todos aqueles que creem em Cristo. Portanto, faça sossegar sua alma em meio às crises e adversidades que você passa. Espere em Cristo, aquele que morreu de braços abertos, continua acolhendo seus filhos, amando-os incondicionalmente. Na presença de Jesus, você pode descansar como uma criança descansa no colo de sua mãe. No Salmo 132, nós temos um compromisso do salmista em querer as coisas de Deus sendo levadas a sério. E ele declara: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Bem que poderia ser Davi, no seu desejo de construir o templo do Senhor, ou até mesmo Salomão, ou quem quer que tenha sido o escritor desse salmo. Era alguém que tinha um desejo pelas coisas de Deus e queria ver o melhor sendo oferecido para Deus. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. A ideia é de alguém que está comprometido com Deus da aliança e que quer adorá-lo, servi-lo com todo o seu coração. O lugar que nós podemos encontrar hoje para descansar a nossa alma e adorar não é um templo feito por mãos humanas, porque Cristo
na cruz do Calvário, fez com que aquele templo do Antigo Testamento fosse substituído por ele. E agora em Cristo, nós somos a habitação de Deus, os templos vivos, onde adoramos a Deus em espírito e em verdade. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali Cristo está presente. A igreja do Senhor deve ser plantada em todos os lugares do mundo. E as pessoas que vivem pela fé em Jesus Cristo devem ter aquele compromisso, como desse salmista: não descansarei antes de ver as coisas de Deus sendo feitas. Porque nós encontramos descanso em Cristo, nós queremos agora levar essa mensagem adiante para que os que estão cansados com seus fardos, sobrecarregados com seus pecados, possam também encontrar em Jesus o verdadeiro lugar de sua habitação. Finalmente, nós temos o Salmo 133, que fala do quão maravilhoso é a união do povo de Deus. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que a união do povo de Deus seja constantemente fortalecida. Cristo orou para que os seus filhos, os seus discípulos, fossem um, assim como ele é com o Pai, para que o mundo creia que de fato ele é o Filho de Deus. A igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus, deve viver unido, porque assim Deus se agrada, assim Deus intercedeu. Cristo pagou o preço na cruz para que fôssemos um só corpo, uma só família da fé, vivendo pela fé em Jesus Cristo. Por que você está fora desta família? Venha fazer parte do maior projeto de sua vida, fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Ele te chama, arrependa-se, creia e venha caminhar junto com aqueles que, alcançados pela graça, arrependeram-se dos seus pecados e hoje vivem pela fé em Jesus Cristo. Você já faz parte da igreja? Então procure viver em união com seus irmãos. Deixe as confusões de lado. Procure viver unido, porque ali ordena o Senhor a sua bênção e a paz para sempre. Que Deus abençoe sua vida e os seus relacionamentos interpessoais nas meditações desse dia.